atrás, a gente percebeu que iria haver uma grande mudança na nossa vida, né? Nós temos um relacionamento especial com Deus, e de vez em quando ele fala para a gente entrar e fala para a gente sair. Eu não sei como é que é, cada um tem o seu particular com Deus, né? Mas o meu é assim, de vez em quando ele fala, ó, vai entrar, ó, vai sair, e nem sempre uma coisa combina com a outra, ou seja, a vontade dele com a minha. Pelo contrário, a grande maioria das vezes eu estou querendo uma coisa e ele me diz outra, e eu tenho que me virar nos 30 para poder me adequar ao projeto dele, né? E abrir mão do meu. Eu queria começar fazendo uma oração e lendo 3 versículos, só para a gente poder iniciar. E já vou explicar essa foto aí. Está em Mateus 24. Vocês não precisam abrir, porque eu vou ler rapidinho. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 24, capítulo 12. Não, vamos começar do 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriará. Há versões que, ao invés de falar o amor de muitos, fala o amor de quase todos. Eu gosto bem dessa versão, é a trinitariana, mas eu estou com outra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí no versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa tremenda, né? Aquele que perseverar até o fim, mas aquele que perseverar até o fim. E eu ficava pensando nisso, o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar por causa do aumento da maldade, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu ficava assim, perseverar no quê? Perseverar no quê? Aguentar o quê? No amor. No amor, porque o que está esfriando o amor é a maldade, e aí nosso coração vai ficando frio, a gente para de amar o outro, para de amar a Deus. Primeiro para de amar a Deus, depois para de amar o outro, depois para de amar o seu próximo, que está bem próximo de você, e às vezes até de se amar mesmo. E aí olha só o versículo que vem a seguir: mas somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí olha que surpresa, que coisa surpreendente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meu Deus, iniquidade, frieza, mas aquele que perseverar no amor, esse vai ser salvo. Aí depois ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e aí depois disso vem o fim. Agora imagina, quem é que vai pregar esse evangelho do reino no meio da maior escuridão de todas as eras, e vai conseguir de tal maneira que vai apressar a vinda de Cristo? Aquele que perseverar até o fim. Só aquele que tiver amor no coração. Outro dia eu tive um sonho em que eu estava num acampamento de igreja. Era um acampamento de jovens.
E eu passava por eles iam para um lado, para o outro, e eu, quando ia falar com eles, eles falavam entre si, mas não me ouviam. E eu tentava falar alguma coisa com eles, e eles continuavam falando uns com os outros, rindo, brincando, indo para um lado, para o outro, e não me ouviam. Eu me senti como se eu não estivesse lá. E depois disso, eu tive experiências com pessoas que eu me senti exatamente assim. Eu falei: Jesus, o Senhor está me mostrando algo. E só para a gente encerrar esse preâmbulo, logo depois eu tive uma outra visão, um outro sonho, que não estava tendo quase, há muito tempo que eu não tinha. E de repente eu vi uma pessoa num mar bravio, e depois eu estava vendo os Vingadores, eu percebi que era aquele tipo de mar, todo encarpado assim, uma cabecinha, eu via de cima. E eu fui abaixando assim, e eu vi para trás, aquela pessoa vinha nadando há muito tempo. Você não conseguia ver terra, só via mar, e mar revoltoso. E aí eu fui virado para o outro lado e olhei para frente. Para frente tinha uns 200 metros assim, tipo uma corredeira de águas nervosas. A arrebentação das ondas estava logo ali. E aí o Senhor falou assim comigo: o que adianta nadar e morrer na praia? Chegar morto na praia. Aí eu falei: Jesus, que coisa. E eu olhava para aquela arrebentação, Zé, pastor João, eu falava: não dá para passar ali de jeito nenhum. Eu já fiquei em situações assim na vida, e é uma coisa, você sai dali enrolando em onda, cheia de areia, e só pela misericórdia de Jeová. Mas o que eu vi não dava para passar naturalmente, não dava. E muito menos aquela pessoa que já estava cansada de nadar daquela maneira. Aí o Senhor falou comigo assim: olha, fala para essa pessoa, para ela jejuar 7 dias e depois levantar para mim um clamor, porque senão ela vai perecer e eu vou colocar outra no lugar dela. No dia seguinte, eu acordei me sentindo mal. Eu acordei para baixo, desanimado, com medo de sair na rua. Aí fui orar. Quando eu ajoelhei, Deus falou assim: aquela visão não é só para aquela pessoa que eu mandei você falar, ela é para você também, e ela é para toda a igreja, porque o que vem pela frente é isso. E outra coisa, você não vai passar por ali a não ser pelo poder de Deus. Eu falei: Jesus Cristo. Aí eu comecei a ver o rosto desse quando eu era criança, e ele falava assim: eu quero, papai. Tem um videozinho de família em que ele aparece e fala assim: eu quero, papai. Esse camaradinho aqui: eu quero, papai, eu quero, papai. E eu comecei a ver ele falar isso: eu quero, papai. E eu comecei a sentir como ele. E comecei a chorar a Deus. E falei: eu quero, papai, eu quero, papai. Eu não quero ficar nessa onda, não, eu quero. E chorei muito. Gente, está chegando o tempo, está chegando a hora. Essas palavras que foram escritas aí é fruto de 2 grandes encontros com Deus. 2 grandes. Um, em 1994, quando eu casei com a minha esposa e fui para a lua de mel. Em 94, eu tive uma experiência tão tremenda que marcou a minha vida para sempre. E ela só veio saber depois, porque eu fiquei até sem ter como falar. Eu vou passar um vídeo, eu vou pedir para o Fafá botar o vídeo, o farol, ali, Encontro com Deus. Está na pastinha do livro, filho. Abaixa aí, por favor. Eu acho que é essa mesmo, mas usa a de fora, minimiza, por favor. Minimiza e usa da pastinha que está aqui atrás. Não, só minimizar, filhinho.
Minimiza aí, isso. Aqui, livros, isso. Aí, vídeos aqui, ó. Vídeos, filho. Isso. Vídeos. A revelação, Igreja do Êxodo. Agora eu não sei qual deles. Vê vídeo aí. A revelação, lá em cima. Aí. Vamos ver se é esse. Ó, deixa eu sair da frente. Deixa eu rolar. Vê se tem 3 minutos. Vê se tem 3 minutos, por favor. Se tiver mais de 3, não é. Tem 9. Então é o outro. É o outro, por favor. A revelação, isso. Esse está em áudio, filho. Não, vê. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Não, filho, então, diminui aí, por favor, por gentileza. É o outro, a Igreja do Êxodo. Vídeo aí, isso. Ó, presta atenção nessa apresentação. Tá um pouco rápida, mas eu vou falar aqui depois, tá ok? As figuras são bem fidedignas. Pode acender a luz também, Wellington? Aqui Pode parar o trem. Bom, eu sei que foi rápido, certo? Porque essa foi uma apresentação que eu fiz para o YouTube. E no YouTube você vai e volta, você pode ver com calma, ler. Mas eu quero falar com vocês sobre isso. Isso marcou a minha vida.
eu estava na lua de mel na praia da Tartaruga e quando eu estava vendo aquelas pessoas se divertindo, aquele barulho, o pessoal jogando frescobol e etc., eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. E eu achei esquisito, pastor. Muito bom te ver aqui, viu, meu pastor? Muito bom. Eu fiquei triste, e eu estava triste na minha lua de mel. E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode isso estar acontecendo? Eu estou na minha lua de mel, é o melhor momento da minha vida, acabei de ser ricamente abençoado, e eu estou com o meu coração, parece que está pesado. De repente, quando eu pensei isso, eu senti como se alguém tivesse pego um tubo do meu coração e feito assim, ó. Aí inflou meu coração, inflou dentro do peito, ficou quente e começou a bater assim. Tum, 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 tum. Eu senti que foi uma coisa sobrenatural. E aí eu fiquei mais emocionado ainda e comecei a querer chorar, porque eu senti a presença de Deus. Aí eu comecei a querer chorar, estava com um chapéu de palha, abaixei assim. E a Débora pegando o sol do meu lado, sem saber de nada. E eu comecei a querer chorar, e abaixei a cabeça para ninguém ver, porque o que eu ia explicar para ela acerca de eu estar chorando na minha lua de mel? Não tinha como. E aí eu escutei Deus falar assim comigo: não fica assim, filho, levanta a cabeça. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu tive coragem de levantar a cabeça e tinha o chapéu de palha aqui, quando eu tirei, eu vi, estava lá, era quase meio-dia, era 11h20 por aí, o céu estava quase no meio-dia, eu vi aquele arco-íris enorme em cima da gente. Aí eu olhei, fiquei estatelado com aquilo, né? Aí ele falou assim: eu estou aqui só por tua causa. Porque eu tinha questionado a Deus antes, eu fiquei triste, olhava para as pessoas e ninguém estava nem aí para Deus, jogando frescobol, rindo, churrasco e tudo. Eles não tinham nem consciência de que precisavam de Deus para nada. E aquilo começou a me gerar tristeza, e eu comecei a ficar triste. Eu senti a presença de Deus me inflando o coração. E ele mandou olhar para cima. Quando eu olhei, ele falou isso: eu estou aqui só por tua causa. Quando ele falou isso, eu já estava com o coração cheio, com vontade de chorar. Eu comecei a chorar desesperadamente. Só que o que acontece? Eu tinha que fazer alguma coisa para ela não perceber. Aí eu pulei rápido da cadeira. Sabe como quando você vai rápido para dar um mergulho na praia? Eu fiz isso, saí correndo e me joguei no mar, que nem está aqui nesse desenho. E fiquei lá dentro chorando, gente. E eu não, sinceramente, eu fiquei uns 5, 10 minutos lá na água para parar de chorar. E quando eu consegui, eu voltei, sentei ali do lado dela, botei o chapéu e não dei uma palavra, porque eu não tinha entendido o que tinha acontecido, eu não sabia o que tinha sido aquilo. Pois bem, passou as coisas, né? E a gente voltou, teve uma volta dura, difícil, os nossos planos deram todos errados, a gente ficou no osso, né? E aí eu acabei tendo novamente a visão desse sinal. Aí você pode tirar, filho, minimiza só minimiza isso aí, minimiza. Aí eu tive um outro momento em que Deus mostrou o que significava isso que tinha acontecido em 94. Mas isso aconteceu só em 99, 98, 99, porque estava numa crise terrível. E daqui, quem não me deixa mentir, tem testemunhas minhas aqui, várias, que a gente passou por um mal bocado muito terrível, muito tempo com dificuldade, e passamos um tempo sem luz em casa. E nesse
Essa foto que vocês estão vendo aqui é desse camarada aqui, ó. Essa foto é uma foto sobrenatural. Eu botei de propósito nesse lugar. Por quê? Porque ela aconteceu nesse período. Enquanto a gente estava no escuro, esquentando água para tomar banho, ele ficou doente, ele ficou com febre. E eu ouvi Deus falar comigo assim: leva ele bota ele na cadeira da sala e ora por ele. Aí eu obedeci, eu peguei o pequenininho, botei ele na cadeira da sala, estava tudo no escuro, e nós oramos por ele, eu orei por ele. Naquela época, a gente usava ainda, Zé, aquela câmera de filme com flash, e eu trabalhava com aquilo. Então a câmera estava com filme, estava com flash. Mas eu tinha esquecido, na altura do campeonato, eu não podia lembrar daquilo. E aí, eu orei por ele e fui lá para dentro. E quando eu voltei lá para dentro, eu escutei Deus falar assim comigo: pega a câmera que está no teu armário e tira uma foto. Eu falei: não é possível, eu estou ouvindo coisa. Aí eu pensei assim: pô, como é que sabe que tem filme, que tem pilha naquela câmera? Bom, só pode ser Deus. Eu não ia inventar isso. Aí falou de novo: vai e tira uma foto dele. Aí eu não fui lá, tateando, peguei a câmera, mirei mais ou menos, que eu sabia onde é que ele estava, botei a mão nele, check, tirei. Não viu nada, tudo permaneceu no escuro. E naquele tempo estava difícil as coisas, quase não via dinheiro. Mas quando veio um dinheiro, eu peguei, fiquei todo contente. Este ouço a voz de novo falar comigo: revela o filme. Eu falei: mas não vai sobrar muita coisa, eu estou ferrado. Vai e revela o filme. Eu revelei. Qual foi a minha surpresa quando eu vi isso? Olha essa nuvem aqui. Olha aqui. Essa nuvem, ela dá sombra. Ali é melhor para ver até. Mas eu fiz questão de deixar na minha tela, porque foi nesse período, em que eu tive a segunda visão da parte do Senhor e a revelação do que era aquele sinal. Eu vou pedir para você botar na apresentação agora, Efraim, em nome de Jesus. Dá início por favor, a apresentação. Bom, a gente está vendo todo mundo falar em Apocalipse, né? A gente ouviu falar de vários sinais, a gente ouviu mestres de fora falar sobre as luzes de sangue, viu falar sobre o sinal de Apocalipse 12 que aconteceu em setembro do ano passado, né, no céu. Estamos vendo pessoas falando do sinal do dragão vermelho que está em Apocalipse 12, se cumprindo agora, nesse exato momento no céu, que diz que vai trazer com a cauda 1/3 das estrelas. Muita gente está observando isso nos céus acontecer agora, nesse momento. E a gente está vendo as conjunturas, as coisas que estão acontecendo. O terceiro templo está com tudo pronto para ser construído. Já tem a bezerra vermelha, já tem uma série de coisas. E aí eu estou aqui trabalhando. E eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse sinal. Vai adiante, por favor, Efraim, dá o próximo. Esse aí já é aquele, pode passar, passa para o próximo. Algo que a gente tem percebido, muita gente tem falado que o arrebatamento não existe. Tem gente que fala que já está preparando os ETs para ter uma invasão. Isso, obviamente, é o pessoal que não acredita na Bíblia, já está dando uma desculpa para o sumiço daqueles que vão ser arrebatados. Mas tem crente dizendo que não vai ter arrebatamento. Que vai ser. Tem gente que acredita que o milênio
já existiu, que não vai ter milênio, e todas essas coisas, eu sou ciente disso. Mas o que acontece? Eu sempre fiquei com essa questão da gente ser livre da ira. A gente sabe que vai ter 7 anos de uma grande tribulação. E esses sinais que foram mencionados agora, da luz de sangue, de Apocalipse 12, e tudo que nós estamos vendo, esses rumores de guerra, a gente leu aqui em Mateus 24, o finalzinho, mas é nação contra nação, reino contra reino. A gente está vendo o Brasil como está. E aí, eu nunca vi ninguém falar desse sinal, o que me deixou um peso muito grande e que colaborou com o sentimento que eu fiquei quando Deus falou: agora é o tempo, você vai sair, mas se prepara, porque eu quero que você dê testemunho do que aconteceu. Não é só para você, não é só para você. E quando eu tive a experiência que eu tive, aconteceu isso. Pode passar, Efraim. Esse aqui é o Scott Clark, foi quem descobriu esse sinal de Apocalipse 12 se cumprindo no céu no ano passado, em 23 de setembro, na festa das trombetas. Isso se cumpriu no céu, certo? E aqui está o quadro das luzes de sangue que aconteceram em 2014, 2015, que o pastor Mark Biltz também alertou todo mundo, e que verdadeiramente recrudesceu o quadro das coisas na Terra. A partir desse tempo para cá, tem acelerado muito rapidamente. Pode passar. E aí, esse sinal, eu nunca vi ninguém falar nada. E eu quero colocar um outro vídeo para vocês, terem uma noção do que aconteceu comigo nesse período que estava tudo ruim, e eu tive de novo a visão desse sinal um dia. Meu coração estava tão duro porque eu estava naquela situação que não aconteceu nada quando eu vi. Eu vi o sinal que tinha sido tão importante para mim, mas não fez nem cosquinha no meu coração de tão duro que estava. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo. No dia seguinte, depois de 5 anos, eu vi novamente esse sinal. Aí me quebrou. No dia seguinte ele me acertou. Primeiro ele quebrou aquele coração duro. Estava duro e ficou duro. Mas começou a quebrar. Certo? E aí, no dia seguinte apareceu de novo o sinal. Aí eu quebrantei, me lembrei do dia lá na praia, né? E comecei a ir para o monte. E aí quando eu fui para o monte, quando eu cheguei lá, eu vi esse sinal no lugar que eu orava. Bota o outro vídeo para mim, Efraim, por favor. Que é aquele outro. Minimiza, por gentileza. É só minimizar. Minimiza tudo, por gentileza. Filho, minimiza. Não sei, filho. Tem 9 minutos. Não é para passar o mesmo. Não, é o outro, por gentileza. Minimiza isso aí. Vai lá no livro. Isso. Vídeos, ali ó, vídeos, ali. Agora a revelação, vídeo, tá? Vídeo, aí, vê. É só aumentar isso.
quero compartilhar com você hoje o restante da história acerca da visão que eu tive na praia em 1994. Eu fiz outro vídeo narrando o meu encontro com Deus na praia, na minha lua de mel em 1994, quando eu vi esse sinal maravilhoso no céu. Só que isso foi a primeira grande coisa que aconteceu comigo em relação a Deus. É o primeiro grande encontro com Deus que eu tive naquela praia. Mas eu não sabia que anos depois iria ter uma grande experiência com Deus, que ia não só ser a maior experiência pessoal que eu tive com Deus, mas Ele transformou nesse dia, esse grande sinal que Ele deu para mim, essa experiência pessoal que eu tive em 1994, de uma coisa pessoal para uma coisa coletiva, que abrangia toda a sua igreja, e uma grande palavra para a igreja do tempo do fim. Eu fiquei pasmo com isso, porque isso aconteceu anos depois, em 1999, quando eu estava em meio a muita tribulação e muita aflição, e pude ver novamente no céu esse sinal. E eu estava com o coração tão duro que eu nem fiz caso disso. Mas no dia seguinte, novamente no céu, eu pude ver esse sinal novamente. E aí o Espírito Santo tocou em meu coração, amoleceu meu coração, e eu quis subir ao monte para orar e falar com Deus. E eu estava passando por muito problema, muita tribulação, e fiquei tocado com a lembrança daquele encontro que tive na praia com Deus. Deus me chamou assim para o alto do monte. E quando eu cheguei naquele lugar em que eu orava e falava com Deus, quando eu olhei para o chão, exatamente no lugar em que eu costumava falar com Deus, o que tinha no chão? Exatamente o sinal que representava aquele arco-íris com o sol no meio. Um grande círculo estava pintado no chão, exatamente no lugar que eu costumava orar. E o círculo branco no meio era exatamente no lugar que eu orava. Quando eu olhei esse sinal pintado no chão, eu comecei a chorar. Eu me lembrei da palavra que Deus tinha me dado quando eu vi aquele sinal no céu em 1994. E era como se Ele dissesse: viu, eu também estou aqui, nesse lugar que você sempre ora, só porque você está aqui orando. E eu fiquei emocionado novamente, comecei a chorar e a orar e a falar com Deus acerca dos meus problemas, tribulações, as minhas angústias, e a chorar e a orar. E eu circulava aquele sinal no chão, falava com Deus e olhava para aquele sinal. E quando eu acabei de orar, de falar, estava até cansado, arfando, eu ouvi aquela voz dizer assim para mim: você acabou? E eu sabia quem estava falando comigo, eu sabia que era Deus. E Ele falou assim para mim: você acabou? Então agora deixa eu te falar uma coisa. E Deus passou a pregar para mim. E Ele mostrou para mim o sinal e disse assim: olha, está vendo aqui esse sinal? Você está vendo essa linha aqui? Quando Moisés, ele tentou cumprir o meu chamado na força da sua carne e matou aquele egípcio, ele foi banido do Egito, e ele cruzou essa linha aqui. Aí ele apontou a grande linha do círculo maior para mim e disse: ele cruzou essa linha, ele entrou no deserto quando ele foi banido. E aí ele levou 40 anos para desaprender tudo que ele tinha aprendido no Egito. Porque ele levou 40 anos aprendendo que ele era forte, que ele era inteligente, aprendendo as artes da guerra, da arquitetura no Egito, para depois eu mostrar para ele que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não podia nada nem coisa nenhuma sem mim. E aí, quando ele chegou na minha presença, quando ele percebeu que ele não era nada nem ninguém, olha o que eu fiz com ele. Nesse ponto eu estava olhando exatamente para o centro do sinal, para aquele círculo menor do sinal que estava pintado no chão. E aí ele disse assim para mim: olha o que eu fiz para ele quando ele chegou aqui. Olha o que eu fiz com ele quando ele chegou aqui. E aí eu escutei um brado assim. Ah! E uma mão desceu do céu e pegou aquele círculo de cal no chão. E aí eu ouvi novamente aquele brado. Ah! E a mão subiu com aquele
sinal no chão. E quando ela chegou lá em cima, não era mais um círculo em 2 dimensões, mas era uma esfera brilhante. E aí eu ouvi Deus falar: olha só o que eu vi assim no céu. E eu estava olhando para cima com a boca aberta, quando daquela esfera brilhosa, iluminante, explodiu milhares de raios de luz, como se fosse uma explosão de fogos de artifício no Réveillon do Rio de Janeiro, para você entender, mas multiplica isso por 10, por 20, por 100 vezes. O céu ficou repleto daquelas luzes, daquela explosão de luzes. E eu ouvi Deus falar assim: eu transformei Moisés no meu farol e ele iluminou a terra com a minha luz. E ele disse assim ainda: eu vou fazer o mesmo com você no fim dos tempos, e eu vou levantar os meus faróis ao redor da terra, e vou iluminar toda a terra, e depois disso virá o fim. Queridos, quando eu fiquei contemplando esta visão diante dos meus olhos, eu estava com a boca aberta e chocado com o que eu estava vendo, porque aquele sinal em 2 dimensões tinha sido esticado, puxado para cima por Deus com a sua mão poderosa, e tinha se transformado num farol cujo o alto era uma luz brilhante que iluminava toda a terra. E eu pude contemplar essa visão, boca aberta, e depois disso o Senhor me revelou uma série de coisas, uma série de ensinamentos que eu estou compartilhando com a igreja do tempo do fim agora, porque o Senhor disse que esse era o tempo, essa era a hora para que pudesse compartilhar tais coisas, tais visões e tais revelações com a sua igreja, porque Jesus vai voltar e a igreja que vai ser arrebatada tem que conhecer o que Deus me revelou nesta visão e neste ensinamento. Tudo que está concernente a essas coisas eu coloquei no livro O Farol, a Igreja do Êxodo, e você não pode deixar de ler, não pode deixar de conhecer os ensinamentos, a revelação que o Senhor nos concedeu para compartilhar com a sua igreja do tempo do fim. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, entre em contato. Pode acender a luz, querido? O seu livro, O Farol, a Igreja do Êxodo, clicando nesse link, adquirindo o seu livro, e se você convide-nos para... Gente, o que aconteceu comigo quando eu subi, depois de ver pela segunda vez seguida essa visão... Eu vi novamente pela segunda vez a visão, eu estava muito angustiado. Eu subi o monte, e quando eu subi o monte, o lugar que eu orava, que era um campinho de futebol de terra, hoje é a igreja Mais Que Vencedores, exatamente no local aonde foi construído para as crianças. Foi ali exatamente que estava o círculo feito de cal, com o centro, que obviamente era usado para o helicóptero entrar ali, pousar, mas que nesse dia de forma especial, Deus usou para quando eu chegasse ali em cima e visse, naquele exato lugar que eu orava, aquele sinal, depois de ter visto 2 dias seguidos, eu comecei a ir correndo para aquele sinal. Eu comecei a chorar. Eu comecei a falar, eu comecei a me esvaziar, eu comecei a gritar, a reclamar, a falar com Deus desesperadamente. Eu estava desesperado. E eu fiquei rodando aquele sinal, rodando e falando, eu fiquei mais de 1 hora falando. Quando eu parei, eu até babava. Ele falou assim: acabou? Então agora eu quero te mostrar uma coisa. E aí ele passou a me ensinar o que eu relatei rapidamente aqui e que está descrito com mais amplitude no livro. E ele falou: olha, é isso que a igreja tem que aprender, a morrer para poder subir, a morrer que nem Jesus na cruz. Mas Moisés, ele fez isso antes.
né? E quando ele vai lá e Deus manda fazer Neustã, aquela serpente de bronze, Jesus depois fala, quando o Filho do Homem for levantado, como a serpente no deserto foi. Moisés, ele passou por esse processo. Jesus passou por esse processo. E a igreja que vai ser arrebatada também tem que saber se esvaziar, deixar de fazer a sua própria vontade e ser conduzida pelo Senhor. Moisés, o que respondeu para Deus quando teve a visão, falou, mas eu não sei nem falar, mas com 40 anos ele matou o egípcio e ele achou que ele era forte e inteligente o suficiente para fazer. Então, gente, com certeza, isso aqui não é alguma coisa que eu inventei. Hoje aqui estão presentes testemunhas fiéis de tudo isso que a gente vivenciou, de um momento ou de outro, de uma passagem ou de outra, né? A grande maioria aqui é testemunha de que essas coisas são coisas genuínas, verdadeiras. E isso ficou para mim guardado até hoje. Quando Deus falou, é agora. A igreja precisa ouvir isso. A igreja precisa disso. E você não tem direito de não falar. Porque se eu levantasse outras pessoas, outros mestres que tivessem essa revelação, eu ia ficar mais tranquilo. Mas não houve. Teve o Scott Clark que teve sobre o Apocalipse 12. Teve o Mark Biltz que teve das luzes de sangue. E não sei por que cargas d'água Deus resolveu me conceder esse benefício, ou essa honra, ou esse peso. Pode chamar como quiser. O fato é que isso nunca mais me deixou, né? E eu tinha perdido até os manuscritos desse livro e só achei novamente quando eu me mudei da casa da John Kennedy para onde eu moro. E aí eu pude fazer isso. Então, gente, volta para a apresentação, por favor, que a gente vai estar encerrando. E a apresentação. Vai indo para frente só, querido. Só um pouquinho. Vai. Bota no último. Isso, agora abaixa um pouquinho aí. Pode ligar o canhão? Isso. Então, quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos vocês. Pode baixar mais em frente, por favor. Eu sabia que seria um evento limitado, né, porque eu fiz rapidamente. Eu fiz com muita pressa, porque a gente está vivendo um momento no Brasil conturbado, e eu só teria condições de fazer isso depois de outubro, e eu talvez não tivesse condições de fazer. Então eu acelerei para a gente pegar os políticos de surpresa, né? E eles estão fazendo as coisas, e eu pude fazer esse evento para Deus. E eu quero dizer que a presença de cada um de vocês, para mim, é que é o tesouro. É um grande tesouro, né? E eu gostaria muito de que vocês pudessem conhecer essa palavra. Eu vou cantar uma canção e vou estar encerrando, né? Uma canção que Deus me deu a versão, e eu não vou deixar também de honrar Ele. Eu vou pedir para você botar o da canção. Me deu uma visão. Pode correr esse cabo aqui para mim, por favor? Esse aqui. Empurra isso.
Aqui, encaixa eles. Tá? Glória a Deus. Alô, som. Aqui no PowerPoint embaixo, aí, por favor. E eu quero pedir já de antemão escusas, porque eu não tive muito tempo para treinar, para ensaiar. Vou pedir a cooperação do meu diácono aqui, para ficar alerta aí na troca, tá? Tá baixando? Alô, som. Minha vida